Quero te convidar a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, para nós começarmos. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Vamos deixar aberto só por alguns minutinhos para a gente fazer a introdução. O tema da palavra dessa manhã, que o pastor Ricardo me passou, foi a maravilhosa riqueza da palavra de Deus. E a gente vai fazer um contexto bíblico antes, amém? Quantos aqui sabem como que a Bíblia foi formada? Vocês sabem? A Bíblia ela foi escrita por volta de 1400 a.C. até 100 anos depois de Cristo. Ela era escrita em pergaminhos. Vocês sabem o que é pergaminho? Lembra que papiro era papel, pergaminho era couro. Então pergaminho eram tiras de couro onde eram escritos os livros da Bíblia e eles eram enrolados e guardados. E quem dava manutenção nisso eram os profetas que eram responsáveis pelo templo e pela biblioteca. A nossa Bíblia que você tem hoje na sua mão, no seu celular ou em papel, ela tem algumas separações. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. São Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a gente tem algumas divisões ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos os livros históricos, que vão de Josué até Esther. Os livros poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Temos profetas maiores, Isaías até Daniel, profetas menores, Oséias até Malaquias. E aí depois entramos no Novo Testamento com o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Depois livro histórico, que é Atos. Depois cartas paulinas, que aí vem várias cartas paulinas. Cartas gerais. E o livro profético, que é de Apocalipse. Aqui no Brasil a gente herdou essa palavra Apocalipse, que ela significa revelar. Revelação. O livro de Apocalipse é o livro da revelação. Em inglês, na Bíblia em inglês, o livro de Apocalipse ele recebe o nome de Revelations. Livro das revelações. Sabia disso? Nos tempos antigos, quando os profetas eles percebiam que aqueles pergaminhos iam borrando, eles tinham que reescrever esses pergaminhos. Então eles pegavam outra tira de couro nova, pegavam a sua caneta, pena com tinta, e reescrevia aquele texto igualzinho estava. Quando eles chegavam numa palavra que era um nome de Deus, seja Yahvé, que é o eu sou, ou algum outro nome de Deus, eles paravam o que está fazendo, ia, se lavava, trocava de roupa, voltava e continuava escrevendo, tamanho temor que eles têm com a palavra de Deus. Então percebe o quanto esse livro que está na sua mão ele é precioso, o quanto a palavra de Deus ela é rica e ela é preciosa. Eu quero começar a leitura com você agora em 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. Vai dizer o seguinte: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio, e aqui entram alguns destaques, para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, e toda a escritura é inspirada por Deus, e aí Paulo ressalta 3 aspectos muito importantes aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Repita comigo, útil para o ensino, para a repreensão, repita comigo, legal, e para a correção. E aí ele finaliza dizendo, e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O primeiro ponto que eu quero ressaltar com você nessa manhã, é que toda a escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. O primeiro aspecto que Paulo vai apresentar nesse item aqui é de que Deus ele é um pai que ensina. Através das escrituras, Deus vai nos ensinar. Não só através dos seus mandamentos, mas através de toda a escritura. É o que Paulo está dizendo aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus revelada. Nesse trecho em específico, ela está nos dizendo que Deus é um pai que ensina e toda a escritura é útil para o ensino. Sabe, a fé, ela pede provas. Em Romanos, capítulo 12, vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus e a nossa fé cristã, ela aceita questionamentos. Ela aceita que você tenha dúvidas. Ela aceita que você tenha momentos onde você olha em volta e não veja Deus.
Que você possa entregar esses questionamentos para Deus no seu quarto, na sua intimidade. Que você possa se entregar para Deus em momentos onde você olha em volta e não vê possibilidade nenhuma. E a palavra de Deus está te ensinando que ela é útil para ensino e que sua fé pode pedir provas para Deus. Você pode entregar suas dúvidas para Deus. Você consegue crer que Deus é um Pai que sana suas dúvidas? Deus é um Pai que Ele está preocupado com o que você pensa, com o que você sente. E Ele está disposto a te ensinar. Na sua intimidade, às vezes no silêncio do seu dia a dia, observando uma situação que acontece ao seu redor. Eu vejo que tem muita gente preocupada em querer ver Deus se revelando, assim, abrir um fecho de luz do céu. É isso que te digo, te falo. Mas isso é muito incomum. Na grande maioria das vezes, Deus vai se revelar a você no silêncio. Quando você cala todas as vozes ao seu redor. Eu vejo que essa é uma grande estratégia do inimigo hoje. É de produzir várias vozes no seu ouvido. Você tem as vozes das séries, as vozes das músicas, dos podcasts que você escuta, dos filmes que você assiste, do cinema, todos eles produzindo dentro de você um entendimento diferente das Escrituras. E quando isso milita contra as Escrituras, quem que tem que ser o peso maior? Um filme, uma série, uma música ou a palavra de Deus? A palavra de Deus. Em todo o tempo ela tem que ser o validador da sua vivência. Esses dias um jovem chegou para mim e falou, Raul, ele é recém-convertido, nem sei se ele está aqui, mas ele é recém-convertido, falou assim, a minha tia chegou para mim e trouxe vários textos da Bíblia e falou para mim assim, agora que você está andando com os crentes, eu preciso que você saiba que eles ensinam muita coisa errada, viu? Eles pegam as Escrituras e eles falam o que é das Escrituras. E aí ela trouxe vários textos que ela tinha dúvidas e ele não. E ela produziu nele aquela dúvida e ela atacou a fé dele, recém-convertido. E ele chegou para mim com todos aqueles textos, assim, escritos rapidamente, que ela escreveu e entregou para ele. E eu tive a oportunidade de sentar com ele, ler texto a texto e explicar para ele. Eu pude provar para ele que o cristão não é essa pessoa que crê irracionalmente. Que pega um texto isolado e fala o que quer. Não, a gente pega a Escritura, a gente lê, a gente entende, a gente conversa com o texto, a gente lê 2 versículos antes, 2 depois, até entender o que está acontecendo. A gente é essa pessoa, amém? E se a gente não era, a gente passa a ser a partir de hoje, em nome de Jesus. A fé cristã, ela aceita questionamentos. Vive essa fé racional constantemente. E quando você sentar nesse banco, você tenha plena consciência do que você está fazendo. Você está entregando uma manhã na presença de Deus. Não é qualquer Deus. Porque tem vários deuses com D minúsculo por aí. Esse Deus aqui, ele não precisa da minha e da sua adoração. Não precisa. Eu lembro de um desenho que eu assistia, que o Deus daquele desenho, o pessoal adorava ele e ele ficava mais forte. E aí quando eles paravam de adorar, ele enfraquecia e murchava. Deus não é assim. Na verdade, a adoração é uma expressão de eu entender quem Deus é. Muitas vezes a gente vai vir aqui cantar louvores sem entender certos aspectos de Deus. E quando a gente canta, a gente está expressando, até que uma hora aquela palavra cai a ficha no nosso coração e você, agora eu entendi. Agora eu entendi. A adoração, então, não vai mudar a essência de Deus. Então, o que é que a adoração muda? A adoração muda a minha essência. A leitura da palavra de Deus vai mudar a sua essência. Ela vai te dar um entendimento diferente de quem Deus é. E um entendimento condizente com quem Ele realmente é. Quando Deus se revela a Moisés, Ele dá explicação para Moisés. Moisés fala, e aí Deus, eu vou chegar diante dos egípcios, quem que eu falo que o Senhor é? Ele fala, diga para eles que eu sou. O eu sou te enviou. Deus, Ele é. Ponto. Então, a despeito do que eu acredito ou do que eu acho, Deus é. Ponto. Sabe, eu sigo um pessoal da Associação Brasileira de Cientistas Cristãos. Eu sou um cara apaixonado por ciência, curioso pra caramba, e eu sempre fui apaixonado por astronomia, por exemplo. Na UFG
Teve um módulo da faculdade que eu peguei de núcleo livre, no Instituto de Física, e eu peguei um núcleo de astronomia assistindo no telão do Instituto de Física. Foi inesquecível. E aí ontem eu e a Ariane estávamos assistindo um vídeo no YouTube de um cara perguntando para um teólogo, fala, cara, eu quero ser sincero com você, eu não creio em Deus. Eu tenho vários questionamentos a respeito de Deus. E eu queria te perguntar aqui, tem o Deus africano, tem o Deus dos budistas, tem o Deus disso, daquilo outro. Como que eu sei que é o Deus dos cristãos que é o real? Aí eu, opa, excelente pergunta. E o cara explica de uma maneira fantástica. Ele fala assim, todas essas outras culturas apresentam deuses como sendo frutos da natureza, ou resultados de alguma coisa. A única fé que apresenta o Deus como antes de todas as coisas é a palavra de Deus. O cristianismo vem apresentar a Deus como antes da matéria, como antes da energia, como antes de todos os átomos, como antes da terra. Em Gênesis 1 você vai ler que a terra era sem forma e vazia. Deus existia antes. Todo filme que você for assistir que cria uma vida alienígena, normalmente os artistas se inspiram em algo. Por exemplo, você vê muito alienígena reptiliano, com forma de lagartos e tudo mais, porque quem criou se inspirou em lagartos. Toda a criação do ser humano ela é enviesada. Ela é criada a partir de algo. Você vai ver muitos personagens e filmes que são criados a partir do gato, a partir do cachorro, que o cara se movimenta daquela maneira, porque ele cria a partir de algo. Deus é o único ser que cria do nada. A partir do nada, a partir do vazio. O poder de Deus é infinito e a Bíblia nos apresenta esse Deus como um pai amoroso e um pai que ensina. Meus irmãos, isso é forte demais. Todo sistema, ele tem a sua lógica trazida de fora. Se eu pego, por exemplo, esse relógio, a lógica dele não está contida nele. Ela foi inserida por algo, por alguém. Qual que é a lógica desse celular? Está inserida dentro dele? Ele não é autocontido. Alguém programou ele. A lógica de todo o sistema está fora dele. A lógica da sua vida, a lógica do planeta Terra, está contida no Deus que contém o universo em suas mãos. Vocês entendem? E aí agora pensar que esse Deus, ele se diminui a ponto de caber no papel de um pai humano para te fazer entender, eu sou um pai amoroso. Esse Deus, ele se encolhe a ponto de caber no útero de uma virgem e vem como um ser humano para a terra e se entrega numa cruz e morre por você numa cruz. Mas tem um porém, ele ressuscitou naquela cruz. Jesus ressuscitou no terceiro dia por você. O segundo aspecto que eu quero falar com você nessa manhã é que Paulo vai dizer que toda escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para repreensão e para correção. Em João capítulo 16, verso 7, vai dizer o seguinte, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. O próprio Cristo falando. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, a palavra que Paulo usa em 2 Timóteo capítulo 3, ela também, essa palavra repreensão, ela também está intimamente ligada a convencimento. É a palavra de Deus que nos convence. Nos convence do quê, irmãos? Do pecado. Jesus vai dizer, eu tenho que ir para o céu, eu tenho que voltar para o céu. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo aqui ele é chamado de conselheiro. É porque ele dá conselhos? Também. Mas o Espírito Santo ele é chamado de conselheiro porque ele é parte do conselho da Trindade. E é esse Espírito Santo que caminha conosco no dia a dia. É Ele quem sopra verdades no seu coração, na sua mente. É Ele quem produz a paz que excede todo entendimento no seu coração. Esse mesmo termo de instrução, de convencimento, ele vai ser usado em Efésios capítulo 6, verso 4, dizendo, pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ele repete de novo, instrução, conselho.
Deus, o Pai amoroso, que instrui e que aconselha e que enviou o seu Espírito Santo para convencimento de pecados. Em Hebreus capítulo 12, verso 5 diz: vocês se esqueceram das palavras de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama. O Senhor Deus te ama. Por isso que ele te disciplina. E ele castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Está na Bíblia, Hebreus capítulo 12, verso 5. Qual filho que não é disciplinado por seu pai? Disciplina é uma correção de rota. Convencimento de pecados é uma correção de rota. É você estar trilhando por um caminho que vai te levar para um abismo. E o Senhor Deus te convence e fala assim, não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho. Ele envia o Espírito Santo, o conselheiro, e fala, vá por aqui. Siga o caminho, que é Cristo. E aí Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. A correção de rota te joga no caminho. Não em um caminho, no. E aí a gente abandona todos os outros com prazer quando a gente entende que o caminho é Cristo. Terceiro ponto que eu quero falar com você nessa manhã é que a Bíblia ela é a revelação de Deus para a humanidade. De novo, voltando a falar da cultura, é muito comum a gente ver filmes que falam que os seres humanos eles foram criados a partir de qualquer outra coisa que não foi a imagem e semelhança de Deus. Você vê isso em culturas antigas, quando a gente estuda, que há manuscritos do Mar Morto que falam que o ser humano ele foi criado a partir da tripa de um demônio. Imagina para a autoestima de uma pessoa que cresceu numa cultura dessa, imaginar que ela foi, sabe, criada a partir da tripa de um demônio. Ela não acha que é nem o cocô do cavalo, é a mosca do cocô do cavalo, né? Que valor que tem alguém que é criado a partir da tripa de um demônio, irmãos? A Bíblia vem nos dizer, então, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, do próprio Deus. E detalhe, o próprio Deus diz isso. Lá em Gênesis também, a gente vai ver na introdução da Bíblia, num dos primeiros capítulos, vai dizer o próprio Deus no seu conselho da Trindade dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Não importa como você é fisicamente, não importa a sua aparência, não importa se você acha que sua roupa não está condizente com esse templo, você é filho de Deus. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. Não importa se a sua situação financeira te trouxe aqui de uma maneira mais difícil ou de uma maneira tranquila, no ar-condicionado. Não importa, você é filho de Deus. Você está no melhor lugar que você poderia estar nessa manhã. Você é filho e filha de Deus, amém? Não importa. O Senhor é um Pai amoroso e te trouxe aqui em amor. Na cultura nós vemos então vários relatos falando como se a humanidade ela tivesse sido criada a partir de qualquer outra coisa. O ateísmo, por exemplo, hoje já não é tão combatido mais, porque o ateísmo ele evoluiu ou regrediu, não sei, para um agnosticismo. E os ateus que eu conhecia, hoje eles creem no design inteligente. Eles acham que o ser humano ele pode ter sido criado por uma vida inteligente. Eles só não admitem que essa vida é Deus. Ou às vezes até admite que pode ser Deus, mas não crê que Deus ama a sua criação. Nos filmes a gente vai ver, como no Interestelar, por exemplo. Já assistiram Interestelar? Alguém aqui já assistiu Interestelar? Deixa eu ver. Vários filmes falam disso. Moonfall, que é mais recente, filme de catástrofe. Fala que o ser humano foi criado por uma vida inteligente que já está muito além do nosso tempo, talvez seres humanos evoluídos. Balela. A gente sabe que o coração do ser humano ele tem um buraco exato do tamanho de Deus. Não importa o que você viveu na sua vida, eu sei. Eu sei que você já chegou na sua casa um dia à noite, deitou a cabeça no travesseiro, você tinha tudo para estar feliz, tudo para estar alegre, mas você deita a cabeça no travesseiro e fala, o que está acontecendo? Por que eu não estou feliz? Eu vejo gente tentando suprir essa carência do eterno de várias formas. Já vi gente tentando suprir com drogas. Não funciona. Contei o testemunho na juventude esses dias, de um acampamento um tempo atrás, que tinha um jovem no meio do culto,
a gente ministrando, e ele parado no canto e não reagia à ministração. E a gente percebeu que tinha algo diferente. Aí eu e um colega chamou ele de canto, sentou para conversar depois do culto. E aí ele deu o testemunho dele. Falou, cara, eu estou em abstinência de cocaína. Eu uso cocaína, eu cheiro cocaína. E eu vim para esse acampamento como uma última esperança, porque eu já não sei mais o que fazer. Então eu estou aqui. Aí nós estávamos sexta, sábado, domingo, segunda, até terça, né? Que é 5 dias de acampamento. Nossa, é longo. Graças a Deus é longo. E esse rapaz, ele estava em abstinência já há alguns dias. E se entregando para Deus naquele acampamento. E a gente conversou, nada demais daquela conversa, nada de sobrenatural. Nenhum anjo de Deus desceu. Tá. Eu creio no sobrenatural de Deus, amém? Nós cremos no sobrenatural de Deus. Mas naquela conversa não houve nada de sobrenatural. Mas no culto seguinte, por ele se sentir abraçado, se sentir amado, por a gente ter falado para ele que Deus ama ele, que Deus cuida dele, Deus tinha um propósito na vida dele, que Deus levou ele ali, não foi por acaso. No culto seguinte eu vi ele se derramando na presença de Deus. Debruçado, e chorando, e lágrimas escorrendo, e eu pude abraçar ele e sentir ele tremendo inteiro, orando junto com ele. Isso já faz alguns anos, eu guardei para falar por agora. No último Toque Mix em novembro eu pude ver ele. Ele tinha mudado a feição, ele estava mais gordinho. Mudou muito, mudou completamente. Como eu fiquei feliz por ver ele diferente. O vazio que talvez ele buscava preencher nas drogas, ele encontrou algo que encaixava perfeitamente no coração dele. Foi a presença de Deus. Sabe, o eu sou, ele se revela para nós nessa manhã. Nessa manhã ele se revela. Eu diria que esse é o papel fundamental das Escrituras. É revelar a Deus, revelar os desígnios de Deus. No Antigo Testamento, muitas vezes a gente vai ver trechos que talvez a gente não entendia exatamente o que estava sendo dito. Por exemplo, em Números 21, verso 6, não precisa abrir, a palavra vai nos dizer que o povo blasfemou contra Deus e Deus enviou serpentes no deserto. E essas serpentes começaram a picar as pessoas e as pessoas começaram a morrer. E aí Moisés intercede e Deus dá uma solução. Ele fala, faça uma serpente, pendura ela numa estrutura. E aí quem olhar de qualquer lugar do acampamento, essa estrutura tem que ser alta. Pendura a serpente lá em cima, porque quem olhar para ela vai ser curado da picada da cobra. Se a gente imagina essa situação como alguém que viveu no Antigo Testamento, tá, olhei para a cobra, fui curado, acabou aí, né? Se a gente olha para o todo, a gente vai ver em João capítulo 3, verso 14, dizendo, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, próprio Cristo falando, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. É a palavra de Deus no Antigo Testamento apontando para Cristo. Apontando para Cristo. Em toda e qualquer passagem do Antigo Testamento, a Bíblia aponta para Cristo. Aponta para Cristo o tempo inteiro. Se você vê a sombra de algo que você não conhece, você não sabe o que é aquilo que projeta a sombra. E de repente chega Cristo, que é quem projeta todas as sombras proféticas no Antigo Testamento. E as pessoas olham para ele e falam, agora eu entendi. É ele, é o Cristo. É ele, o Filho de Deus. Lucas 4 vai dizer, Cristo chega diante da congregação, a leitura da palavra de Deus era feita publicamente, o profeta trazia um rolo de pergaminho, desenrolava, e aí a gente vê o relato em Lucas 4 de Jesus lendo esse rolo. E ele lê Isaías capítulo 61. Jesus lê na congregação. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. E aí Cristo fecha o rolo, senta e fala, essa escritura acabou de se cumprir. Percebe? Todo o Antigo Testamento aponta para a palavra de Cristo, aponta para Jesus, para a pessoa de Jesus, para a sua morte e ressurreição.
Existe um Adão melhor e verdadeiro que passou no teste do jardim e sua fidelidade nos foi acreditada como justiça. Existe um Abel melhor e verdadeiro que não só foi sacrificado inocente, mas ressuscitou por mim e por você. Existe um Abraão melhor e verdadeiro que foi plantado na terra como uma semente de mostarda, morreu e ressuscitou trazendo consigo milhares e milhões e bilhões de filhos. Existe um Isaac melhor e verdadeiro que foi oferecido em sacrifício no altar como um cordeiro mudo, sem dizer nada. Existe um Jacó melhor e verdadeiro que lutou e recebeu um golpe da justiça de Deus em seu nome, golpe que era para ser em você. Existe um José melhor e verdadeiro que sentado à direita do rei intercede por você. Existe um Moisés melhor e verdadeiro que se coloca entre Deus e o povo mediando a fúria de Deus, mediando o preço do pecado por mim e por você. Sabe, existe um Davi melhor e verdadeiro que esse sim é o filho de Davi, é a raiz de Davi, é o leão de Judá que intercede por mim e por você à direita de Deus. Existe uma Esther melhor e verdadeira que intercede por um povo inteiro à direita de Deus. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E o Novo Testamento é simplesmente a revelação desse sacrifício de morte e ressurreição de Jesus. Entende as poderosas riquezas da palavra de Deus nessa manhã? Sabe, em Coríntios capítulo 13, verso 12, diz: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em um espelho, mas um dia o veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então o conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. O Espírito de Deus, Ele nos diz nessa manhã que um dia nós vamos nos encontrar com Ele na eternidade. E aí nós vamos poder olhar Ele nos olhos e ver Ele não como, aqui fala como se fosse um espelho obscuro, né, um reflexo obscuro, porque naquele tempo a gente não tinha um vidro claramente para olhar como espelho. Eles tinham um metal polido. Então o reflexo era torto, não era muito visível. Aqui está dizendo que um dia a gente não vai mais olhar para o espelho e tentar ver a Cristo, como se fosse através desse vidro, desse metal. A gente vai ver Ele face a face, nitidamente. A gente vai poder conversar com Ele, vai poder questionar Ele. Deus, e aquele dia lá? E aquele negócio que eu perdi, que eu nunca achei? Onde é que estava, Jesus? Você vai poder perguntar para Ele das coisas mais simples até as coisas mais complexas do universo. E eu quero fechar. A gente falou de Gênesis, falou de João, de Efésios, de Êxodo, de Isaías. Nós falamos de Romanos, de Timóteo, vários textos da Bíblia. E começando em Gênesis, finalizando em Apocalipse, eu quero te convidar a abrir em Apocalipse, capítulo 22. Último capítulo da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, verso 17, diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, que beba de graça da água da vida. Se em algum momento você se sentiu excluído, saiba que Deus é o Deus dos excluídos. Se em algum momento você se sentiu cansado, saiba que Deus é o Deus dos cansados. O próprio Cristo fala, troca de fardo comigo. Me dá o seu, carrega o meu, porque o meu é leve. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se você sentiu solidão extrema, saiba que em Hebreus 13, o próprio Senhor Deus nos diz, eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. O próprio Deus, Ele fala que Ele é Deus de órfãos e de viúvas. Ele cuida dos mais improváveis possível. Ah, mas eu tenho tudo para dar certo, eu venho de uma família boa, na minha vida deu tudo certo. Tudo bem. Isso não te faz mais merecedor da salvação do que qualquer um. Pelo contrário. Se te torna tão merecedor quanto qualquer outro aqui. Todos nós caímos e carecemos da graça de Deus e da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo.